Primeiro você tem que identificar a cadeia principal, que é aquela que tiver o maior número de carbonos. Essa daqui apresenta 2 carbonos. Essa aqui, um. Então a cadeia principal será a que tiver 2 carbonos, que é o que tem maior quantidade. 2 carbonos na cadeia principal se chama etano. Tudo que tiver fora da cadeia principal será ramificações. Ramificação de um carbono se chama metil, e uma ramificação de um carbono que está ligada a um oxigênio termina em oxi. Oxi vem de oxigênio, então tudo junto se chama metóxi. Agora você tem que identificar onde essas ramificações estão ligadas na cadeia principal. O metil está ligado no carbono 2 e o metóxi também está ligado no carbono 2. Você tem que colocar o nome na nomenclatura. 2-metil, 2-metóxi. Esse será o nome desse composto. Primeiro ramificação, depois o nome da cadeia principal. Quando você vê esses dois compostos, não tem nenhuma diferença entre eles. Aqui quem está ligado ao oxigênio são 2 carbonos, e aqui quem está ligado ao oxigênio também são 2 carbonos. 2 carbonos se chama et, 2 carbonos também se chama et. Então o nome de toda essa ramificação et, que está ligado ao oxigênio, é etóxi. Aqui também é etóxi. Para fazer a nomenclatura disso, você deve identificar a cadeia principal, que é essa de 3 carbonos. Não poderia ser essa, porque essa é de 2 carbonos. 2 é pior do que 3. É a mesma coisa aqui. 3 carbonos se chama prop. A ramificação etox está no carbono 2 da cadeia principal. Então você tem que colocar o número 2 etox e junta com o nome da cadeia principal, propano. 2-etox propano, que também é o nome desse composto. Agora que você já sabe o que significa isso daqui, isso tudo está formando uma ramificação, que é só de um carbono que está ligado a um oxigênio, que se chama metóxi. Para enumerar a cadeia principal, se você enumerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, o metóx vai ficar ou no carbono 2 ou no carbono 4. E o metil ou no 4 ou no 2. Então deu empate. Então, para desempatar, vai ter a ordem de prioridade. Metóx é o grupo funcional de éter. Éter tem mais prioridade do que uma ramificação qualquer. Grupos funcionais ao todo têm maior prioridade do que qualquer uma ramificação. Então a numeração que vamos utilizar será a azul. 5 carbonos. É pente. Cadeia principal termina em ano. E agora as ramificações, que no carbono 2 tem um metóx e no carbono 4 tem um metil. Então 4 metil e 2 metóx. Esse é o nome dessa cadeia. Agora, se você observar, primeiro você identifica a cadeia principal, que é aquela que tiver o maior número de carbonos. No caso é essa em vermelha. E para a numeração, já que essa daqui será uma ramificação de 2 carbonos que está ligada ao oxigênio, que se chama etóxi, e essa daqui, que é apenas um carbono, que se chama metil. Na numeração, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, você vê que a função, em todos os casos, ficou no carbono 3. Então você tem que escolher aquela em que a outra ramificação também ficar no menor carbono. Então não fazia sentido utilizar a numeração em vermelha, por exemplo, porque a numeração em vermelha, a ramificação metil ficou no carbono 4, e aí na numeração em azul ficou no carbono 2. Então tem que utilizar o menor número possível. Então vamos utilizar a numeração em azul,
que primeiro em ordem alfabética vem o etox, que está no carbono 3. No carbono 2 vem o metil. E essas são todas as ramificações. Agora o nome da cadeia principal, que é de 5 carbonos, se chama pentano. E esse será o nome desse composto. Agora, quando tiver 2 oxigênios, apresentam 2 grupos funcionais, do mesmo grupo funcional, né? Então essa, que é um carbono ligado apenas ao oxigênio, mete um carbono oxi. E essa daqui é a mesma coisa, também se chama metox. Na cadeia principal, você vê aqui que apresenta 2 carbonos. E tanto faz se for da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. No carbono 1 e no carbono 2, vão apresentar 2 grupos, dois do mesmo grupo funcional, que é metox. Então você tem que colocar na frente um di. Todas as vezes que aparecerem duas da mesma ramificação ou do mesmo grupo funcional, você coloca um di. Uma cadeia principal de 2 carbonos se chama etano. Esse será o nome desse composto.